Saca só nesse vocal que eu vou mostrar aqui pra vocês. Um belíssimo vocal, muito bem gravado, muito bem afinado. Mas parece que falta algo nele. Se a gente fazer isso. Talvez regular aqui. Podemos também fazer isso daqui. O que vocês acham disso? Podemos fazer um acorde aqui. Por que não um acorde? Saca só nisso. Bom, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é como usar, manipular e dominar a ferramenta Pitcher, que é basicamente o autotune do FL Studio. Vem comigo que eu vou ensinar isso para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. O FL Studio, sim, ele possui um autotune próprio, que é o Pitcher, que tem esse formato aqui que eu acho bem bacana, bem bonito, que é um formato de um radinho, tá? Esse programa, ele atende toda a necessidade sua se você precisa ter um modelo similar ao autotune e que foi largamente utilizado e ainda é utilizado em diversas produções, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Vamos começar aqui demonstrando a carinha inicial do Pitcher, tá? Então aqui, nesse radinho aqui onde nós vamos configurar todas as funções dele, tá? E aqui eu já começo logo de cara com vocês. Aqui em cima nós temos aqui a opção de configurar LR, tá? Se eu quero no meio, se eu quero R ou L. Qual posição que o meu áudio vai estar atuando aqui quando ele entra no Pitcher. Mas isso daqui, ele pouco importa se o áudio ele já é monofônico. E aliás, é importante destacar que esse plugin ele funciona muito melhor em áudios monofônicos. Tá? Melhor do que usar em áudios polifônicos. A ideia dele realmente é que você utilize ele em voz e não utilize, por exemplo, numa harmonia sua de guitarra, de piano, seja o que for. Para isso, tá aqui nos vídeos a minha explicação, que é do programa Pitch Shifter, que aí vocês podem usar nessa parte de harmonia e sons polifônicos. Tá? Aqui embaixo essa agulha é por onde nós vamos... Aqui, na verdade são duas agulhas. Tá? A primeira ele vai estar captando mais ou menos por onde vai estar transitando a afinação da voz. Eu vou acender tudo aqui para vocês verem. Embaixo é uma outra função, que aí é para onde nós vamos forçar que a voz afine, tá? Então eu vou ligar aqui a voz, por exemplo. Então em cima, ela tá demonstrando onde é que essa voz ela tá passando, tá nessa agulha de cima. A de baixo é onde nós vamos configurar para dizer, eu quero que você fique nessa nota, eu quero forçar essa voz a atuar exatamente nessas notas. E como que a gente força isso? Apagando essas notas que estão aqui. Aqui está toda a escala cromática de Dó até Si, tá? Passando pelos sustenidos também. Então, por exemplo, aqui, eu vou apagar todos os sustenidos que tem aqui. Vou deixar somente as notas naturais, tá? Saca só como é que fica. Tá? Eu posso ser mais agressivo ainda. Eu posso apagar todas as notas e eu vou deixar, por exemplo, só o Mi aceso. Olha o que acontece. Tá? Aqui o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou forçando o meu áudio a somente ficar na nota Mi. Tá? Claro, ele não fica de um jeito tão perfeito, mas a ideia é essa, que ele fique somente na nota Mi, tá? E anteriormente eu apaguei todas as notas de sustenido e eu deixei somente as escalas que eu gostaria que ficasse, tá? Mas a gente pode trabalhar da seguinte forma, às vezes você está compondo um som que ele tem uma escala. Então você compôs uma música, por exemplo, que ela está em Fá menor. Tá? Então aqui do seu lado esquerdo você pode escolher qual escala você quer trabalhar, no caso Fá, e eu escolhi aqui a escala de Fá menor. Tá? Então o que vai acontecer? Essa sequência de vocal vai atuar diretamente somente na escala de Fá menor, tá? Deixa eu tirar aqui e pegar um áudio agora masculino para poder mostrar para vocês, tá? I can make you love me. I can make you... Posso mudar, eu posso escolher aqui, por exemplo, manter na escala menor, tá? Só que ao invés de usar o Fá, eu vou escolher a escala de Lá maior. Lá menor, por exemplo. Vamos lá. I can make you love me. Tá, então foi isso que eu fiz, eu selecionei a escala, tá? Aqui do lado tem essa parte de hertz, de 440 Hz, que é os hertz
assim determinados para a parte da nota fundamental de Lá, que é a base para a escala que nós conhecemos, tá? Na maior parte do Ocidente. Então, recomendo para vocês aqui, não mexam nessa parte aqui, tá? É bobagem. Isso vai influenciar na afinação das suas notas que você vai escolher aqui. Uma vez que você subir esse Hertz ou descer, você já não vai ser mais uma escala de Lá maior natural que a gente conhece. Você vai estar trabalhando com outra escala. Então, aqui no caso, eu recomendo para vocês não mexer nessa função, não há necessidade, tá? Também nunca utilizei e não vejo a necessidade de usar isso daqui, tá? O que são essas manivelas aqui embaixo? Essas manivelas aqui embaixo eu vou usar ela para poder apagar as notas que ele deve ignorar durante o processo de afinação, tá? Que ele não vai se importar, ele não vai querer afinar. Quando eu apago aqui em cima, eu estou determinando. Existe uma diferença, tá? Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Então, por exemplo, ó, eu vou deixar todas as notas acesas aqui. Eu vou pegar aquele vocal mais longo, tá? Eu vou reduzir ele aqui para ficar só nesse trecho aqui. E o que eu vou demonstrar para vocês é o seguinte. Então aqui eu vou passar ele normal. Opa, 2 não dá, né? Então aqui ele está passando por todas as notas. Quando eu apago aqui as notas, os acidentes, os sustenidos, o que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte, o que eu estou dizendo para o programa? Ó, nas notas sustenidas, eu não quero que você toque, você vai forçar para uma outra nota. Então, se ele fosse tocar um Lá sustenido, ele vai tocar um Lá ou um Si. Mas o Lá sustenido ele não vai tocar, ele simplesmente não vai existir essa nota. Quando eu seleciono aqui embaixo as manivelas, vou deixar aqui apagado novamente, então o que eu vou fazer? Eu vou apagar o Lá e eu vou apagar o Mi. Vai ser diferente. Ele vai ignorar essa nota. Ele vai tocar, mas ele não vai apagar ela da escala. Ó, repara que tá só mexendo aqui, ó. Vou apagar aqui o resto sustenido também. Reparou que o áudio da voz só ficou somente na parte de cima, tendo o efeito, né? O famoso T-Pen ali, né? Ele só tá na parte de cima da escala, a partir ali do Fá sustenido em diante, que é onde eu apaguei. Que ali eu tô forçando ele dizendo, olha, você vai passar por essa nota. Quando eu apago aqui embaixo, para essas manivelas, basicamente o que eu tô falando é ignore essas notas, tá? Por mais que meu programa ele esteja dizendo para você, para forçar, para apagar, para passar por essa nota ou para não passar por ela, quando eu tiro a manivela, basicamente estou falando para ele, ignora essas notas, tá? Não se importe com elas, se importe somente com as notas de cima, tá? O botão vermelho, basicamente, que eu tô falando aqui é para fazer, para eu ignorar todas as notas, tá? Então pode ver, não tá funcionando, tá? Porque aqui no botão vermelho o que eu disse é ignore todas as notas, não passe por elas, então ele não vai se importar com isso, tá? Basicamente é isso daqui, tá? O que é esse botão de format aqui embaixo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai alterar o vocal para que você possa atuar forçando ele a ficar de uma forma mais grave, masculina ou mais agudo, feminino, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou começar com o vocal masculino. Eu deixei mais grave. Da mulher a mesma coisa. Ficou aqui parecendo voz de pato, né? A mesma coisa no vocal masculino aqui. Tá? Então aqui basicamente a ideia é essa, é só você poder fazer essa movimentação de qual formato que você quer aqui, mais masculino ou mais feminino, mas ele não vai mudar necessariamente para parecer uma voz de um homem ou uma voz de uma mulher, tá? Isso não vai acontecer. Aqui embaixo na velocidade. Essa daqui talvez seja o botão que vocês mais queiram utilizar, porque é aqui onde está o efeito T-Pen, tá? Então eu vou apagar aqui as notas de cima aqui, para poder criar esse efeito. Então aqui, ó, é onde eu começo a ter o efeito T-Pen. O fast é mais rápido, então fica mais próximo do T-Pen. Se eu diminuo a velocidade, não fica com tanto efeito T-Pen, tá? O médio também nem tanto, mas o fast é onde a gente vai criar esse efeito da afinação do autotune usado, que é o efeito T-Pen. Então por isso tem que estar sempre no fast aqui, se você quer usar o efeito T-Pen, tá? Pra quem não sabe, o efeito T-Pen, ele foi um efeito criado por um rapper, né? Um produtor rapper estadunidense, que ficou popular nos anos 2000, que é essa voz que a gente percebe largamente utilizado em hip hop, em trap, em funk também, tá? Então é isso aqui é esse efeito que a gente tá fazendo, a gente desafina um pouco a nota.
Agora, e quanto mais rápido a gente deixa, ele vai ignorar mais os vibratos e essas pequenas mudanças, nuances que tem na voz. Então, se você quer o efeito T-Pain, você tem que apagar as notas que você deseja que apague e sempre deixar no fast, tá? Para poder alcançar esse efeito que você deseja, que é o efeito T-Pain, tá? O fine tuning, ele também vai atuar nessa parte de afinação das notas. Mas o que ele vai fazer é subir um semitom ou descer um semitom. Então, uma vez que você tem aqui o efeito T-Pain, eu posso mexer aqui no fine tuning. Tá, como você quiser aqui. Tá? Importante é primeiro você definir a velocidade, as notas que você quer trabalhar e depois você fazer aqui uma atuação no fine tuning para poder trabalhar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que eu mostrei na introdução, que é essa parte de controlar tudo na sua controladora, no teclado e como você pode usar a parte de mid-out do seu pitcher. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder configurar o mid-out eu tenho que ligar esse mid-out aqui, tá? Primeira coisa. Mas além disso, eu preciso fazer o seguinte. Eu tenho que adicionar aqui no meu Channel Rack esse plugin do FL Studio que se chama mid-out, tá? Uma vez que você adicionar esse plugin, numa outra aula a gente explica o que ele faz, você vai escolher uma porta que não esteja sendo usada para poder fazer funcionar o mid-out. Então aqui no caso eu vou clicar aqui em cima e vou arrastar para cima e vou escolher a porta 5. Eu decidi a porta 5 no meu mid-out, tá? Além disso, aqui embaixo, quando eu aperto a tecla mid, aqui eu vou selecionar qual porta eu vou querer que o meu pitcher saia. Como eu escolhi no mid-out a porta 5, aqui eu tenho que escolher a mesma porta que eu selecionei no mid-out. Então aqui eu vou colocar a porta também 5, tá? Então pronto, então aqui eu já selecionei como é que funciona, tá? A partir desse momento, o meu pitcher ele vai ser controlado pelo teclado, pelo mid-out, tá? Eu vou mostrar para vocês por aqui primeiro, tá? Para vocês verem como pode controlar. Então, por exemplo, vou dar o play aqui. Estou fazendo diretamente aqui pelo meu mid-out. Eu também posso fazer na minha controladora. Como eu quiser. Eu também posso fazer isso de uma outra forma, se eu quiser, que é acrescentando aqui a parte de harmonize que eu posso usar a função de acorde para poder entrar aqui dentro, tá? Então saca só como é que ficaria se eu usasse a função de acorde. Então aqui vários acordes, vários não. Fiz aqui um acorde X qualquer, tá? E eu simplesmente pedi para ele ficar transitando nessas notas aqui, tá? O pitcher, ele não liga para a oitava, tá? Mas para ele se importar com a oitava, eu tenho que apertar esse botão aqui que está escrito oitava, tá? Porque se eu tô com ele sem apertar, o Dó não importa. Qual Dó eu aperto vai ser a mesma coisa. A partir do momento que eu uso a oitava, ele muda. Então, a partir do momento que eu pressiono esse botão aqui de oitava, ele começa a levar em consideração qual oitava eu estou trabalhando aqui na minha controladora ou que seja aqui no próprio plugin no mid-out, tá? Então, vocês precisam selecionar esse botão de oitava para que isso aconteça, tá? Vocês também podem criar as suas melodias direto no piano roll. Aqui eu criei uma melodia no piano roll, tá? Qualquer aqui, bem aleatória, nada de especial. E que tá aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Simplesmente eu coloquei no piano roll. Coloque aqui embaixo do áudio que você quer trabalhar e dê o play. E ele vai tocar exatamente o que você programou. Tá? Basicamente é isso aqui. Então, quer dizer, você pode usar no mid-out, na sua controladora e também aqui embaixo no seu piano roll, uma vez que você coloca ele aqui, tá? Você também, se você quiser, você pode criar também um arpejo aqui, tá? Para poder trabalhar aqui no seu programa. Seleciono o acorde aqui que eu quero, maior. E ele vai ficar transitando. Então, basicamente,
que eu fiz aqui foi diretamente no MIDI Out pedir para ele fazer um arpejo das notas aqui que eu estou selecionando, tá? Bom, aqui na função Harmonize, que foi essa que eu comentei com vocês, que a gente pode fazer os acordes, tá? Deixa eu aproveitar aqui e desativar, só para não ter nenhuma confusão, os meus nessa parte de arpejo. O Harmonize, como é que ele vai funcionar é o seguinte. Aqui eu controlo o Velocity, que eu quero do meu acorde que eu vou trabalhar, tá? Como é que eu quero que o Velocity aqui ele trabalhe, tá? Basicamente é isso só que ele vai fazer. O Relace aqui, essa daqui, Replace, perdão, ele vai ter uma diferença, tá? Então eu vou dar o play aqui pra vocês verem a diferença. Aqui ele está desativado. Ok? Somente as vozes que eu pedi pra criar na afinação. Agora com ele ativado. Tá. Qual que é a diferença com ele ativado ou desativado? Com ele desativado, ele vai colocar só as vozes que eu pedi para poder fazer o pitch, para poder desafinar ou afinar na nota que eu quero. Quando eu ativo, ele vai colocar a voz original e as vozes que eu tô desafinando, no caso aqui no acorde. Então as outras 3 vozes, ele vai empilhar todas essas vozes aqui juntas aqui, tá? Aqui, esse botão aqui de estéreo spread, basicamente é como é que eu vou escolher que o estéreo trabalha aqui, que eu quero mais estéreo ou menos estéreo aqui no meu processo do meu pitch, tá? Uma dica que eu dou pra vocês, se vocês forem trabalhar com realmente não para criar o efeito T-Pain, mas se vocês quiserem fazer um efeito de para poder afinar as vozes, que seria até então a função principal do autotune e do pitcher, coloquem vários pitcher, um embaixo do outro naquela voz que está desafinada, tá? Porque vai afinando aos poucos, escolhendo as notas que estão dentro daquilo ali. Não use muito no rápido, tá? Quando a gente quer afinar uma voz, a gente tem que deixar... vamos supor que eu quero afinar aqui. Procure deixar entre o slow e o médio. Porque a partir do momento que eu coloco no fast, ele vai usar o efeito T-Pain. Às vezes no médio, regule aqui também no fine tuning, tá? Se o seu objetivo for afinar uma voz, tá? E aí você coloca um embaixo do outro, bem devagarzinho, para poder pegar as afinações, tá? Bom, basicamente é isso. Aqui eu deixo uma playlist que vocês podem ver também outras aulas que eu dei aqui nesse canal. Aproveite e siga, comente, e se precisar de algum vídeo aí, manda uma mensagem aí que a gente pode fazer para vocês, tá? É isso, valeu, um abraço e até a próxima.